para o nosso segundo encontro. E aí, me conta depois quais foram os maiores insights que vocês tiraram do nosso primeiro encontro, onde nós falamos um pouco sobre a prospecção do nosso cliente ideal. Eu já verifiquei aqui vários directs de vocês conversando comigo e me trazendo, meu Deus, professora, como eu não tinha pensado nisso antes. E não só de agora. Lembrem-se que essa vai ser a nossa quarta turma da comunidade Método Patrícia Brecht e que nós já passamos por outras 3 jornadas iguais a essa. E que por mais que você quisesse muito ser a última bolachinha triste do pacote, você não é. E que tudo aquilo de coisas ruins que você está passando no momento são processos que outras pessoas já passaram, inclusive eu. Então, eu também já precifiquei errado, eu também já fechei todo e qualquer cliente, eu também já tive os meus momentos de achar que a situação importante é número de processos, número de pessoas dentro do escritório, quando na verdade a gente conseguiu já entender que não é isso. Quando você vai crescendo mais a sua rede de apoio e a sua rede de negócios empresariais dentro da advocacia, isso vai te exigindo ainda mais, que são, por exemplo, mãos. Você não consegue mais dar conta de tudo. Você não consegue responder todo o seu WhatsApp, e zerar o seu e-mail, e cumprir os seus prazos, e atender os seus clientes, e fazer as suas novas ações, e impulsionar os seus processos que estão parados, e pensar em como trazer uma gestão melhorada para dentro do teu negócio, e melhorar as suas etapas de processo, e colocar essas coisas para andar de maneira online e offline, e colocar todo o seu sistema para funcionar de uma maneira mais organizada, sistemática, que otimize tempo, que vocês já entenderam que é a coisa mais importante que a gente tem sozinho. Não dá mais. E é por isso que, estrategicamente, depois que eu converso com vocês sobre prospecção, que vai ser sempre a maior dor, é exatamente assim que eu identifico a evolução da comunidade. Quando a gente está lá dentro da comunidade, vocês vão ver que é um ambiente seguro, de alta performance, com pessoas com o mesmo objetivo, que querem chegar nos mesmos locais que vocês querem alcançar, que têm os mesmos propósitos pessoais e profissionais, e que é por isso que é tão importante você estar dentro do ambiente certo, com as pessoas certas. Todas essas pessoas, e eu consegui identificar isso, elas vão passando por etapas dentro da comunidade, conforme a comum vai acontecendo. Nós estamos já com 3 comunidades concluídas. Eu consegui identificar de maneira muito clara que a primeira comunidade de maneira integral. Eu disse integral. Na primeira comum, acho que nós temos aproximadamente 180 alunos matriculados. E de cara, na primeira comum, a maior dor, o maior problema a ser resolvido e o motivo deles terem entrado era prospecção de cliente. Eles queriam saber como ter mais clientes, eles queriam saber como ter mais entrada de caixa, eles queriam ter previsibilidade de caixa de curto, médio e longo prazo. E a gente montou várias estratégias. O interessante da comum é que quando vocês entram, vocês não têm acesso só do que vai acontecer daqui para os próximos 6 meses. A comunidade ela tem duração de 6 meses, onde vocês vão ter comigo encontros, comigo e com professores convidados, além de encontros ao vivo e online. Vocês também têm mentorias de carreira, para você conseguir fazer essa análise evolutiva de como você está se comportando diante da sua vida pessoal e profissional e como você tem feito o equilíbrio disso tudo. Pois bem, pensando aí toda essa galera que entrou na primeira comunidade e com a preocupação que elas tinham de trazer a questão de prospecção, de mais retorno financeiro para dentro do seu escritório, a gente solucionou isso. Como? Bom, lá dentro das mentorias, nós demos inúmeras saídas estratégicas. Não foram dicas, galera. Não. Foram situações fáticas que foram trazidas para mim, porque a mentoria ela é feita diretamente comigo. E dentro dessa mentoria, nós conseguimos montar um planejamento estratégico de crescimento, evolução, expansão ou início até para cada uma dessas pessoas dentro da realidade delas, com os clientes ideais para elas, com locais onde elas moram, vivem, convivem e faria a prospecção desse cliente. No momento de conhecimento técnico e clareza sobre direito previdenciário que elas possuíam, e inclusive algumas delas
a maior orientação foi pausa tudo isso que você quer de crescimento espontâneo e rápido, e vamos primeiro focar em ter o conhecimento técnico sobre isso. Depois que a gente tiver a base disso, a gente evolui para um outro passo. Mas, de maneira geral, todo mundo queria cliente. E foram dadas dicas sobre rádio, posicionamentos, palestras, colocações e entradas dentro de OAB, de sindicatos, prestação de serviço, ações sociais e inúmeras outras estratégias que nós traçamos, além, é claro, de revolucionar tudo aquilo que a gente disse no nosso primeiro episódio sobre precificação e cliente ideal. Com isso, a galera teve solucionada. E eu digo exatamente com os números que estão hoje dentro da nossa plataforma, que é a página de vendas que vai receber vocês quando vocês forem ler todos os depoimentos da galera, ver todos os vídeos, caso você esteja com dúvida se é realmente isso mesmo, se a Comum dá realmente esses resultados que você vê todos os dias no Instagram, mas que não dá para confiar em tudo que tá lá e tá certo. Isso é uma das coisas que, inclusive, a gente falou ontem, né, no nosso episódio primeiro, sobre não fazer comparações com realidade que você sequer sabe se são verdadeiras. Tá certo. Até aqui tá tudo ok. E essa galera conseguiu, através disso, de aulas, de técnica de conhecimentos, inclusive da rede de apoio, né? São 6 meses que vocês ficam comigo dentro da Comum, e durante esses 6 meses, vocês têm um grupo fechado dentro do Telegram, onde é alimentado semanalmente com um monte de coisas que pode te auxiliar e que vai te auxiliar aí no seu escritório. Modelo de contratos, de peças, saídas, sustentações orais, audiências gravadas, para vocês entenderem como funciona, podcasts das maiores referências em direito previdenciário, marketing, mercado, finanças e economia. Tudo isso lá dentro de um único lugar e onde eu alimento isso para vocês. Fora isso, caso eu tenha alguma dúvida, Patrícia, eu estou iniciando, ou eu estou num processo de expansão, eu estou num processo de migrar de áreas e eu estou assim, cheio de dúvidas. Nós temos um Facebook, onde existe uma comunidade fechada, que fica ativa apenas 24 horas por dia, todos os dias durante 6 meses, que é o período de duração da comunidade. Essa Comum que vocês podem optar em entrar agora, para ter o resultado de vocês finalmente, ela tem uma duração de 6 meses. Mas, assim que acaba, você tem mais renovados 6 meses para assistir quantas vezes vocês quiserem todos os atos que aconteceram nessas Comuns e nas anteriores. Então, peraí. Quando você entra, além de ter acesso a tudo que é exclusivo da comunidade Turma 4, você também tem acesso à Turma 3, 2 e 1, a tudo. Todos os materiais que foram falados, todas as mentorias que foram dadas, bem como todas as aulas que foram ministradas por mim e por todos os professores convidados. Dentro da página nova, vocês conseguem ter toda a visão 360 de depoimento de alunos, de qual é o corpo docente da nossa comunidade e tudo que tem. Vocês já sabem que quem chega primeiro bebe água limpa e aquelas coisas todas, né? A gente tem algumas bonificações para a galera que está posicionada e já sabe que quer mudar, sim, toda a sua situação que está vivendo hoje, seja de não ter tempo na vida pessoal, seja de não conseguir resultados na vida profissional. Quando você já entendeu que é isso que você quer, a gente te bonifica também por isso. Então, os primeiros inscritos têm algumas coisas aí de vantagem. Aqui nesse cenário tem alguns símbolos da comunidade. Aqui desse meu lado, vocês estão vendo uma placa que chama CEO de Resultados. Essa placa, ela foi um presente que nós atribuímos para os nossos alunos no encerramento da Comum Turma 2 e início da Comum Turma 3, que foi a nossa última comunidade. Essa placa, ela carregou número em faturamento, que variaram de 50 a 300 mil reais, faturados enquanto a comunidade acontecia durante o período de 6 meses. A primeira coisa que você tem que se desfazer é dessas crenças limitantes que está passando na tua cabeça aí agora. Isso é impossível, isso é mentira, aqui para mim não dá, aqui com a minha concorrência é impossível, com o número de advogados que tem na minha cidade não dá, com o tipo... Esquece isso. Você vem com os problemas e eu dou a solução. Você está disposta
a pegar as soluções, empregar essas soluções na sua vida e ter o retorno, então esquece as crenças limitantes, foca no resultado, segue todas as informações que serão passadas do seu processo de evolução e daqui 6 meses a gente conversa de novo. Exatamente dessa forma. Pois é, aqui desse meu outro lado, vocês estão vendo o símbolo da Comum, que é uma águia. Todos nós voaremos juntos. E alguns livros, né? Esse foi o livro que nós publicamos juntos na comunidade. Pois é, olha só onde a comunidade Patrícia Bonetti chegou. A gente inicia isso de maneira tímida para falar além do direito previdenciário e trazer questões sobre gestão, sobre processos, sobre como melhorar a nossa performance, quando contratar pessoas, o que fazer dentro disso. E do nada, a gente começou a fazer lives, simpósios, começou a lutar. Essa galera começou a ser convidada para dar palestras, para fazer cursos, para dar aulas em pós-graduações. Saíram. E, gente, deixa eu só recapitular. Lembra que a Comum tem apenas 2 anos, que ela é um bebê, né? Nós vamos fazer 2 anos ainda de Comum. Cada Comum tem duração de 6 meses. Nós estamos indo para 4ª Comum, o que significa que nós temos 1 ano e meio de Comum ativada. E eu disse que em 6 meses algumas pessoas chegaram a atingir R$300 mil de faturamento e que em 1 ano e meio essas pessoas que estavam comigo se tornaram representantes de OAB, coordenadores de pós-graduações, professores convidados de cursos e pós-graduação, escritor de livro publicado com renome à editora. É uma editora, talvez uma das maiores que nós temos dentro do direito previdenciário, porque esse livro especificamente traz impactos práticos da reforma em direito previdenciário pela Lujur. E nós estamos com a finalização do nosso 2º livro, fruto de todos os estudos direcionados na 3ª comunidade. Esse é fruto da 2ª publicado agora. E nós agora na 3ª comunidade estamos finalizando o nosso 2º livro. E vai ser simplesmente incrível. Ele pula, ele dá um salto de alguns compilados de artigos que trazem os maiores impactos da reforma da Previdência Social no âmbito prático, que é esse livro que está aqui atrás, para quase que um manual de incapacidade e deficiência para todo e qualquer benefício em direito previdenciário. Vocês têm noção do tipo de reconhecimento que essa galera vai ter quando esse livro for publicado e todas as pessoas que tiverem acesso a eles conseguirem identificar que não existe nada no mercado parecido com isso? Eu vou repetir, não existe nada no mercado parecido com isso. A gente revolucionou em termos de análise de casos de pessoas incapacitadas e pessoas com deficiência. A gente traz o que é incapacidade, o que é doença, o que é deficiência e todas as diferenças entre ela e até aqui sem novidade para ninguém. A gente traz todos os benefícios que são devidos para as pessoas que possuem incapacidade e todos os benefícios para as pessoas que também possuem deficiência. Até aqui talvez também sem muita situação ou informação que te faça impressionar. Agora eu vou te dar um dado que você talvez nunca viu em lugar nenhum. Dentro desse mesmo livro a gente vai abordar qualidade de segurado para os segurados que têm deficiência e incapacidade, qualidade de dependentes das 3 classes, cônjuge, companheiro, os filhos, os pais e os irmãos, da pessoa que tem deficiência e tem incapacidade. A gente vai ensinar, através desse manual, como identificar a qualidade de segurado, inclusive pós-óbito, por conta da existência de incapacidade e deficiência. A gente vai trazer uma análise de linha do tempo para você identificar desde quando existe algum tipo de limitação de retroativo financeiro quando o assunto for prescrição previdenciária nesses benefícios. Porque até algumas determinadas atualizações que nós tivemos na legislação, essas pessoas tinham direito a todos os atrasados, sem qualquer tipo de limitação. Além disso, a gente vai trazer alguns pontos práticos que nunca foram tratados em outro local.
aposentadoria da pessoa com deficiência e a forma de aferir os graus dessa deficiência, benefícios assistenciais às pessoas com deficiência. Nós vamos falar sobre todos os benefícios por incapacidade, a natureza acidentária e a natureza comum, pensão por morte, retroativos de direito para essas categorias de pessoa, e daí vocês conseguem concluir se vocês já viram algo no mercado parecido com isso ou não. Isso tudo fruto de um curso? Não, porque para começar a comunidade não é um curso. A comunidade é um ambiente de alta performance, onde existem pessoas que têm o mesmo objetivo, que são alcançar resultados que talvez elas nem consigam no momento inicial identificar quais são. Mas elas sabem que elas são inquietas, os resultados que elas possuem hoje, elas sabem que não condiz com aquilo que ela realmente tem direito e que ela tem o merecimento de ter algo muito maior. E é para essas pessoas que a comunidade existe. Para as pessoas que sabem que consegue chegar mais longe, para as pessoas que sabem que talvez hoje não esteja empregando os esforços e o tempo necessário para conseguir os resultados que realmente merece. Isso é a comunidade. Isso tudo aconteceu dentro da comunidade. Ao longo, e eu consigo traçar para vocês, puxando para o tema do nosso encontro de hoje, que é gestão dos processos e dos procedimentos de acordo com a expansão do seu grau de responsabilidade, amadurecimento e mentalidade do seu negócio, que a advocacia não é só um nome na parede, na verdade a advocacia você substitui o CPF pelo CNPJ e tem que deixar de ter a visão de advogado para passar a ter a visão de empresária. E só aí sim você vai conseguir ter a mudança que você tanto espera dos seus resultados. Porque fazendo a mesma coisa, a gente já sabe que a gente nunca vai ter resultado diferente daquilo que a gente já tem hoje. Para a gente ter resultados diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes. Pois bem, meus queridos, pensando em tudo isso, a Comum, ela teve esse escape de ter clientes. E a galera conseguiu fazer isso. Eu, inclusive, disse da premiação com placas. Na segunda comunidade, as pessoas já estavam lotadas de cliente, mas elas tinham um problema que é o nosso encontro de hoje, que era a gestão disso. Como é que fazia para dar conta de responder todos os clientes que tinha, fazer todas as ações, cumprir os prazos, dar retorno para os clientes, que é algo que eu digo para vocês que é importante, e mais que isso, continuar prospectando e colocando o cliente para dentro. Tinha pessoas pausando, e vocês vão assistir isso nas aulas e nas mentorias, pausando a prospecção, deixando de colocar cliente dentro. Tem uma aluna em uma das mentorias que ela me assusta quando ela diz que ela passou a pandemia inteira sem colocar um cliente para dentro, porque ela tinha muitos clientes e muitos clientes parados, muitos processos parados, ela não tinha noção de quantos processos eram, ela não tinha noção de quantos processos ela tinha que dar entrada, ela só sabia que era muito e ela simplesmente deixou de colocar durante mais de um ano. Gente, tem noção? Qualquer tipo de cliente para dentro do negócio dela. E essa é a única coisa que a gente nunca vai fazer. Vocês nunca vão ver ninguém que entende de mercado, de negócio, de expansão, de pessoa, dizendo para vocês, olha, o seu problema é a quantidade de clientes. Chega de colocar cliente para dentro. Óbvio que não. É óbvio que não. A entrada do seu cliente, ela sempre vai ser a solução de qualquer problema que você tem. Se essa pessoa tivesse, por exemplo, conversado comigo antes de tomar essa atitude, o que eu ia dizer para ela que o problema delas é a falta de mãos. Então, que nós contrataríamos pessoas, treinaríamos pessoas, enquanto isso ela continuaria colocando clientes para dentro, mas já deixando de cientes que talvez teria uma demora maior para retorno, para protocolo e para informações e se para ele tudo bem, obviamente, porque vocês vão entender que dentro da gestão do teu negócio, a experiência do seu cliente é mais importante do que a concessão que você dá para ele. O cliente ter a experiência durante o processo vai te fazer ter mais cliente de indicação por ele, por mais que talvez você nem chegue a ganhar o processo, do que a concessão em si sem um bom retorno durante o processo. E isso faz parte de uma gestão bem qualificada de um escritório de advocacia previdenciária. Eu não digo de outros, eu não digo de outras áreas, eu estou falando daquilo que eu tenho propriedade para dizer para vocês. Um cliente previdenciário bem informado te traz clientes. Talvez, mesmo sem a concessão do benefício dele, se ele conseguir ter a consciência e todas as informações que você precisava ter passado do porquê você não conseguiu ganhar.
Agora, um cliente previdenciário com carta de concessão na mão e RPV e tudo, talvez deixe de te indicar, porque a experiência dele no curso desse processo não foi uma experiência agradável. Essa é uma característica latente que a gente tem no nosso cliente ideal final, seja ele de nível de consciência de salário mínimo ou militar, que foi o que nós falamos na aula passada. Pensando nisso, essa galera então agora estava com a dor de fazer a gestão desse negócio. E é exatamente tudo isso que a gente faz. Na primeira comum eu faço uma loucura. E eu faço uma viagem enquanto a comunidade estava acontecendo. E é legal porque vocês vão vendo toda a evolução da minha vida e da minha história juntos. Dentro da comum é um ambiente totalmente seguro. Então lá eu conto tudo para vocês. Conto coisas que dão certo, que dão errada. Vida pessoal, lá tem objeções, frustrações, conquistas, materiais, financeiras, de faturamento. Tudo isso vocês têm lá dentro do ambiente seguro. Pois bem, na primeira comum, quando eu mostro isso para as pessoas, ensino para elas como fazer essa prospecção e começa a dar muito certo, eu falei, cara, eu tinha que empregar isso para mim também. E nesse momento eu tinha um escritório físico em São Paulo e um escritório físico em Pindamonhangaba. E eu falei, eu vou para o meu local de zona de conforto. Peguei o meu carro e fui parar na Bahia. Fui dirigindo para a Bahia. Eu fiquei 18 horas dirigindo. Passei por Minas Gerais antes, depois fui parar na Bahia. Depois eu volto para Minas e volto para São Paulo. Fiquei 30 dias viajando. Foi uma loucura. Foi o momento da Advocacia Sem Fronteiras. É aquele momento que talvez você que me acompanhava voltou e viu eu ganhando um carro vermelho e tinha 977 mil corações dentro da minha casa. Foi quando eu voltei para casa e que aquele episódio aconteceu, mas essa é a parte boa, né? Na verdade, talvez tudo foi bom porque tudo foi uma questão de evolução pessoal e profissional. E eu cheguei nesse ambiente e tudo aquilo que eu estava ensinando para vocês, eu queria mostrar que dava certo. E aí eu fui colocar em prática nas cidades pequenas, onde vocês diziam que não dava e que não ia ter espaço. E eu consegui com uma semana nesse local sem conhecer ninguém. Obviamente eu fui para a cidade da minha família, mas essas pessoas que eu tive contato nunca tinham me visto. O meu posicionamento com as informações corretas me trouxeram os resultados que eu tive por lá. Com uma semana viajando na Bahia, que em Minas foi até diferente, mas com uma semana viajando na Bahia, eu consegui palestrar na Câmara dos Vereadores 2 vezes. Eu apareci na rádio das 3 maiores ou principais cidades, ou as principais sintonias daquela rádio. Eu palestrei em 3 lugares diferentes. Palestrei não, né? Dei uma entrevista para essas rádios. E eu consegui chamar, inclusive, a atenção da OAB com uma única semana. Eu não sei como, mas eles conseguiram meu número e me ligaram. Oi, doutora, tudo bem? Tudo. Eu acho que você não sabe como é que funcionam as coisas aqui, mas aqui não funcionam as coisas do jeito que você está acostumado. E eu disse, com quem eu falo? Fulano de tal. Eu falei, onde você tá? Ah, em tal lugar. Pode me passar o endereço que eu tô indo aí, pra gente conversar melhor pessoalmente? Posso. E eu fui para lá, na sede do OAB. Uma semana de viagem. São os desafios do crescimento. Hoje mesmo, no dia dessa gravação, eu postei exatamente sobre isso. Quanto maior você for, maior serão as críticas, as fake news, as porradas, os problemas, os enfrentamentos diretos e as contendas. E lá fui eu. Botei minhas coisas no meu carro, fui lá para a cidade vizinha para conversar com a galera da OAB, que tinha me ligado para dizer que não era desse jeito que as coisas funcionavam. Cheguei lá e falaram, não, doutora, tem muitos advogados ligando aqui pra gente, inquietos com o seu posicionamento. E a gente não podia deixar desse jeito, então a gente foi nas redes sociais, tal, a gente achou o seu endereço, achou o seu telefone e resolveu te ligar para te contar que você já está tendo problema. Você chegou aqui tem uma semana que a gente acompanhou as suas redes sociais, olha que loucura. E a gente está com esse tipo de problema aqui. E aí eu fui dizer para ele, onde foi que eu feri qualquer situação quando o assunto é rádio? Ah, não, doutora, o problema não é isso, a doutora realmente está dentro de todos os limites necessários, mas aqui a gente não tem o costume de fazer isso. Ah, tá. E a doutora também palestrou, né, para alguns professores, a gente ficou sabendo que lotou a Câmara de Vereadores. Eu falei, sim, isso inclusive foi a pedido dos professores, porque eles estão aqui
em uma cidade onde tem quantos advogados? Ele me disse o número de advogados aproximado que tinha entre as 3 cidades que são limítrofes e muito, muito próximas. Por exemplo, essa distância de viagem em 3 cidades, ela não ultrapassaria 30 minutos em 3 cidadezinhas pequenas ali. E aí eu questiono isso dele e falo, olha, existem inúmeros problemas aqui que eu cheguei, como você sabe, tem uma semana e eu já tô sabendo e ninguém resolveu. A galera não tem repasse de regime próprio, a galera não tem atendimentos, eles estão faltando e não tem repasse, não tem nenhuma informação, não sabe quando vão se aposentar, não tem nada para trazer subsídio desse pessoal. Eles me pediram. E deixa eu só deixar claro, não foi recebimento, muito pelo contrário, eu tive inúmeros custos, eu fiz um cofre para poder receber a galera, eu imprimi todo um material, a palestra ela foi literalmente informativa para que as pessoas saibam quais eram os direitos que elas tinham, e em momento nenhum eu passei nenhum contato meu. Se vocês estão sabendo de todas essas informações, vocês já estão cientes disso. Em nenhum dos portfólios tinha nenhum tipo de informação minha, na minha pasta não tem telefone, não tem endereço, não tem fale comigo, tire suas dúvidas, faça o seu processo, não tem nada disso. Foi meramente informativo. Eu vou te dizer agora sobre a minha visão. E eu expliquei para ele quem era eu, quem a Patrícia Bonetti era, que a Patrícia Bonetti tinha livro publicado, que a Patrícia Bonetti já estava dando aula fazia 4 anos, que a Patrícia Bonetti tinha um escritório já posicionado de maneira online e offline. E no fim das contas, pessoal, o que a gente concluiu daquilo, e saímos todos rindo, graças a Deus deu tudo certo, é que, na verdade, as pessoas não faziam por ter medo de fazer e ser apontadas por ter feito. E que no momento que elas viram alguém fazendo alguma coisa que elas queriam fazer, mas que não tiveram a coragem e a clareza e a confiança ou até mesmo o conhecimento para ir lá e fazer tudo isso, elas simplesmente fizeram o que geralmente as pessoas fazem, que é atacar. E elas atacaram. Isso na primeira comum. Isso tudo foi dividido com vocês no offline. E dentro desse cenário, quando isso tudo acontece, eu não parei, obviamente. E continuei seguindo, deu tudo certo. Até chamei as pessoas. Nesse momento, ao invés de atacar, retrucar, ir para a rede social falar alguma coisa, eu fiz o contrário. Eu disponibilizei 3 cursos meus de coisas que eu tinha certeza que estava faltando ali na base, que era informações sobre benefícios assistenciais, benefícios por incapacidade, planejamento de aposentadorias estratégicos. Eu liberei de graça para todos os advogados durante 30 dias. E aí eu saio de um momento de frustração para um momento de reconhecimento e gratidão de todos aqueles advogados que foram notificados de todas as cidades vizinhas, que eu tinha disponibilizado 3 cursos para que eles assistissem gratuitamente para conseguir melhor atender as pessoas que estavam ali precisando de ajuda e que eles podiam estar convertendo toda aquela galera em contrato fechado. Passamos dessa fase e isso tudo aconteceu na turma 1. Viemos para a turma 2 e a gente começa a entender que essa questão da gestão, controle de processos, de pessoal, expansão, contratação, separação de contas de pessoa física e pessoa jurídica, entendimento de investimento do nosso valor, entendendo que o segredo não é conseguir colher da árvore que cresceu, mas sim replantar os frutos que a árvore deu. Que o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez até o quarto dinheiro que você tem fruto do teu negócio, você não gasta com o seu pessoal. Você não traz para o seu ego pessoal para a realização de questões pessoais. Você reinveste no seu negócio. Ele ainda não está consolidado no terceiro, no quarto retorno financeiro que você tem. Talvez a partir daqui você comece a ter uma previsibilidade de caixa de médio prazo, o que ainda não é o ideal, mas já está ótimo. Melhor do que não ter previsibilidade de nada. E a partir desse momento você começa a ter uma retirada para o pessoal e reinvestir no profissional. Retirada do pessoal, reinvestir no profissional. E é nesse momento que você começa a entender gestão de processos, procedimentos e pessoas. Emocional, né? A gestão emocional nesse momento de expansão, ela talvez é a coisa mais importante. E a gente vai trazer exatamente isso. Esse talvez é o ponto mais crucial que eu identifico dessa comum turma 4 agora. A turma 2, quando a gente começa a fazer todo esse controle, as pessoas começam a entender a necessidade de contratação de pessoas, e aí vem todas as dificuldades que traz com isso, que é a galera não conseguir compreender, não fazer os procedimentos ou processos direito,
perder prazo, fazer as coisas erradas e você fazer o que todo mundo faz, bota a mão na massa. Ah, errou, deixa que eu corrijo. Ah, não, deixa aqui que esse prazo eu faço, eu corrijo. Não, deixa que eu respondo esse cliente. Não, isso daqui não tá bom. Patrícia, mas eu perco mais tempo revisando no início do que se eu mesma estivesse fazendo. Só que você não é o eu empresa. Você é uma empresa, não eu empresa. Você quer fazer tudo, mas você não pode fazer tudo, porque quem faz tudo não cresce. Tem uma analogia muito legal sobre isso, que é um balão. Um balão de gás hélio. Ele vai subir, é o natural. Só que se ele tiver muito peso segurando ele, ele vai continuar ali no mesmo lugar. Todas as vezes que a gente quer crescer, a gente pensa assim, tô precisando crescer, isso tudo que a Patrícia falou faz sentido. O que eu vou fazer? Vou contratar 2 pessoas para poder treinar. E aí eu vou fazer uma viagem também para eu poder ir lá e melhorar o meu posicionamento. Vou me posicionar na rede social. Vou fazer um site. Vou fazer um reposicionamento de imagens. E o que você está fazendo? Jogando um monte de coisa para dentro. O que nessa analogia do balão que vai subir, você está fazendo? Trazendo mais peso. Ele está cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. Se na verdade você quer que esse balão suba e você quer deixar que ele voe, que é o que você quer que aconteça com a sua vida profissional, você tem que, ao invés de colocar coisas dentro para crescer ou revolucionar a sua profissão, tirar as coisas. Então, você vai contratar alguém para começar a fazer para você, mas você vai deixar essa pessoa fazer. Contratou 2, 3, você vai contratar alguém para fazer o gerenciamento dessas 2 ou 3. Quando a gente traz isso para dentro de um processo de gestão já revolucionado, pessoal, a gente consegue identificar que essa é a maior dor. Hoje eu já não passo mais por nenhuma dessas dores. Na Comum Turma 1, eu acho que eu tinha 5 ou 6 funcionários. Acho que é isso, na Comum Turma 1. Na Comum Turma 2, eu já tinha talvez o dobro desses funcionários. Na Turma 3, que foi a última turma, teve toda uma revolução, demiti um monte de gente, refiz todo um sistema, comecei a programar exatamente dessa maneira. Agora você faz isso, isso, isso e isso. Na primeira turma eu fazia um monte de coisas ainda dentro do escritório. Na segunda turma eu tinha diminuído, mas eu fazia um monte de coisa. Na terceira turma eu já era só CEO do escritório, Patrícia Bonetti. E nessa quarta turma nem CEO mais eu serei. Porque eu já, inclusive, anunciei para vocês, mas quem não viu está sendo anunciado agora. Eu tenho uma gestora. Então, agora, a CEO Patrícia Bonetti tem uma CEO. A gestora do meu negócio não será mais eu. E eu não digo uma gestora abaixo de mim, porque essa eu já tenho desde a turma 3. Hoje eu tenho uma gestora que me ajuda a ser CEO do caos dentro do meu negócio, mas ela é abaixo de mim. E agora eu estou contratando uma CEO acima de mim para dentro do meu negócio, que entende não sobre processos e procedimentos e gestão de uma advocacia, mas ela entende sobre processos, gestão e procedimentos de pessoas e questões emocionais de empresas de sucesso. Eu acredito tanto na minha advocacia que eu contratei uma pessoa de ticket extremamente alto que mexe com empresas tipo Tramontina, Vivo, Pampers, entre outras, para revolucionar o que eu tenho hoje de gestão e sistemas dentro do meu negócio, dentro da minha advocacia e dentro dos meus cursos. Seguinte, o que eu tenho para te dizer dentro disso é que isso é por conta de amadurecimentos profissionais que eu fui tendo ao longo do tempo. Hoje, o Patrícia Bonetti tem se tornado uma marca e não só uma advocacia de sucesso que traz resultados, tanto para ela, as concessões diárias e agora RPV mensais, que é algo que eu tenho um extremo orgulho de dizer para vocês, mas, vírgula, lembrem-se que isso é um processo e que nós passamos por várias fases para chegar onde nós estamos hoje com concessões diárias e RPVs mensais. Ainda falando sobre resultados, quando a gente pensa na gestão de processos e pessoas, olhar para trás é muito importante para a gente entender o quanto a gente evoluiu até aqui. E olhar para frente, principalmente, às vezes, se comparando, porque ensinaram para a gente que trazer todo e qualquer tipo de comparação é errado, é ruim, não faz bem. E, na verdade, isso também é uma mentira.
A comparação positiva, ela é excelente, ela te impulsiona a chegar no mesmo local que essas pessoas ou a trilhar caminhos parecidos com as pessoas que têm os resultados que você deseja alcançar. Dentro disso, hoje, a marca Patrícia Bonetti tem algumas empresas que prestam serviço diretamente e internamente, tem as empresas que prestam serviço externamente para o escritório e eu tenho todas as pessoas que trabalham comigo. Hoje, eu acho que na primeira comum, se a gente tiver gravado em algum canto, eu falo que eu estou super orgulhosa de ter um faturamento, um ticket médio, né? Que eu acho que girava de 40 a 60 mil reais mensais. Isso lá na primeira comum, 1 ano e meio atrás. Hoje eu tenho isso de folha de salário. Dentre todos os projetos e processos que eu passo dentro das coisas de curso, mais todas as pessoas do escritório, todos os programas de gestão, as pessoas que trazem aperfeiçoamento de pessoas e processos dentro do meu negócio, hoje, em média, um ticket de retirada, minha folha de retirada do escritório, ela é de aproximadamente 40 e poucos mil reais. É uma loucura pensar nisso. Nem eu acredito quando eu falo sobre isso, porque as coisas foram acontecendo e a gente tem que estar preparado. E quando eu digo que tem que estar preparado, a gente volta para o ponto central dessa aula, que é gestão. Você tem que começar a fazer a gestão do seu negócio ainda quando você é pequeno, porque isso vai te auxiliar e muito para quando você for médio ou quando você estiver grande. Quando você tem gestão de processo, de pessoas, entender quem são as pessoas que você vai contratar, para que elas serão contratadas, quanto tempo, qual formato, como remunerar, para quem dar algum tipo de retorno pelo lucro que o teu negócio tem, como fazer tudo isso, aí as coisas começam a mudar. Procedimentos e processos. Seu cliente só vai ficar feliz se ele tiver retorno de processo. Ele não vai querer só um retorno de mensagem simples. Ora, eles vão precisar de retorno de processo com um print, com última movimentação, com uma mensagem estratégica de quando você acredita que aquilo vai finalizar, como você acredita que aquilo vai finalizar, quais são as possibilidades de ganho e previsibilidade de tempo de cessar. Só que para isso você tem que ter um controle. Como é que você faz a minha tão famosa análise manual de processo judicial e administrativo, processo de BPC com 1 e 2 perícias realizadas, benefícios com acerto, benefícios que serão implantados, seja em sede de tutela ou seja em finalização judicial no âmbito administrativo, e controle de RPVs e precatório que vai sair se você sequer sabe quantos processos você tem protocolizados agora? Você sabe se você mais ganha processo do que perde processo? Você sabe, em média, quantos processos hoje você tem disponibilizados, protocolizados? Quantos tem para ser protocolizados? Você sabe, em média, dos processos que você tem hoje protocolizado, quanto de retorno financeiro você consegue ter de previsibilidade deles todos? Quanto que te dá de previsibilidade mensal, anual? E se você pode realmente contratar alguém agora? E se, na verdade, ao invés de contratar 2 pessoas, você já deveria contratar direto 4? Porque desse planejamento estratégico que você está e na posição de processos que você tem, isso vai crescer exponencialmente e aquelas 2 pessoas vão espanar, não vão aguentar, ou você não vai dar conta de fazer tudo, ou mesmo pagando 2 salários, você vai ter a sensação de que ainda está carregando tudo nas costas e vai desistir de tudo no meio do caminho, vai demitir todo mundo, vai voltar a fazer tudo sozinho. Eu sei disso, gente. Eu treinei mais de 400 pessoas até agora, dentro da comum, sabendo de maneira pessoal, intrínseca e íntima todas as dores que elas carregavam exatamente dentro dessas situações que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente fala de gestão de processos e negócios, a gente vai pensar de cara em sistemas. Sistema para melhor contratação, sistema para melhor gestão, sistema para gerenciamento, sistema financeiro, e isso tudo é importante desde que você tenha o treinamento correto da sua equipe e a compilação de separação de o que cada um faz dentro do processo e como esse processo gira. E como você vai se posicionar dentro de todo esse processo e procedimento. Tudo é muita coisa, né? Todas as informações que a gente trouxe sobre a prospecção, todas as informações que a gente trouxe hoje sobre gestões e processos, como identificar tudo isso, é tudo muito difícil, mas é necessário. Por exemplo, agora, o meu escritório tem mais de 800 ações ativas com certeza de ganho.
Agora, a gente tem para esse ano, até o dia dessa gravação, 113 RPVs que serão inscritas e pagas. Como eu sei disso? Previsibilidade de processo, análise manual. Além do já ganho, além dos já com tutela, a gente tem aqueles que nós já tivemos laudos favoráveis dentro de processos, bem como já tivemos audiências favoráveis ou sentenças que ainda estão com recurso. Previsibilidade de julgamento dentro de cada uma das varas e conhecimento de cada um dos TRFs, eu já sei quanto nós temos. Agora, já inscrito, nós temos mais de 40. Para ser inscrito na fila aguardando, são mais 40 aproximadamente. E o restante é a previsibilidade dessas fases processuais que são positivas. Hoje, dentro de um sistema que a gente chama análise diária de concessão administrativa, nós verificamos 42 processos que estão prestes a sair. Fora esses 42, nós temos mais 54 casos com perícias que já foram passadas e que a gente tem uma certeza de que vão ser benefícios assistenciais às pessoas com deficiência que serão concedidos no administrativo, mas como a gente já sabe sobre gestão e entende sobre os processos, a gente sabe que o cliente troca a senha, que esse processo pode não vir concluído pelo SAG, vir só concluído pelo cliente e somente o cliente ter acesso a qual é o momento da concessão. Se isso acontece automaticamente, toda sua previsibilidade de caixa, programas de gestão de processo já caiu por terra. Se o cliente vai lá e saca sem você, você perde a fase mais importante. Isso porque você não tem controle. Está só preocupado em colocar cliente para dentro e perde qual é a razão final. O início é colocar o cliente para dentro para que no final você tenha um resultado que é retorno financeiro. Se você não consegue fazer isso, obviamente você não vai ter o retorno financeiro que era a finalidade principal de todo o seu negócio. É loucura falar disso, né? Mas dentro da Comum a gente traz inúmeros agentes facilitadores. A gente tem aula hoje já gravada na Comum de Gestão comigo, com Mariana da Aldeia, de sistemas. A gente tem inúmeros programas, planilhas, falas, gravações de como isso acontece dentro do escritório. E agora eu vou trazer para vocês a nova fase, que é a Alzira. Na última Comum eu trouxe o Edu, que trouxe toda uma revolução pessoal para minha vida e me fez enxergar como uma empreendedora. Mas isso tudo eram questões pessoais. E agora eu vou trazer a Alzira para vocês, que está entrando na minha vida, que vai trazer toda uma revolução para minha empresa, para mostrar para vocês como você definitivamente vai deixar de ver o seu escritório como só o seu nome na parede, para passar a enxergar como a empresária de sucesso que você deve se enxergar. Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Ele pretende chamar a sua atenção de maneira muito rápida, né? Nosso encontro tem aqui até agora uns 40 minutos, para tudo aquilo que você quer e pretende alcançar dentro de um universo de possibilidades e informações que você vai ter dentro da Comum. Se o que eu disse ontem e hoje fez sentido para você, eu te convido para estar com a gente na comunidade Turma 4. Porque se até aqui as pessoas cresceram, evoluíram, entenderam de processos e procedimentos, conseguiram alcançar resultados, daqui para frente essas pessoas voam. E eu espero que você esteja conosco nesse voo alto. Até o nosso próximo encontro.